Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula, agora é a parte 2 do nosso assunto 2.3. Vamos lá. Paramos aqui nesse pedaço onde nós falamos sobre as leis de equivalência e aqui apontado o item 2 e 3, aqui embaixo, está mostrando aqui como leis de Morgan. Né? Para ficar mais claro, então, essa equivalência aqui para vocês, eu preparei aqui embaixo uma tabela verdade que vai mostrar exatamente isso para vocês. Então, eu tenho aqui a primeira P e Q, eu transportei aqui para cima, né? Então, tenho aqui P e Q, P conjunção Q, depois eu faço a negação de tudo. Então, vamos lá. P e Q, como é que eu preencho isso? Lembram, né? VF, VF, depois 2 Vs, 2 Fs. Aí eu faço a operação de conjunção primeiro. Depois, com o resultado dela, que eu vou fazer esta negação. Então, faço aqui V com V, verdadeiro. V com F, falso. Falso com V, falso. Falso com falso, falso. Beleza, tenho aqui agora o resultado dentro do parênteses. Preciso aplicar a negação. Então, basta inverter os valores lógicos. Onde era V, fica F. Onde era F, fica tudo V. Então, esse aqui é o resultado do lado esquerdo da nossa expressão. Vamos olhar do lado direito. Eu tenho negação de P e negação de Q. Bom, se eu considerar os mesmos P e Q que eu tenho aqui, eu tenho P, VV, FF, a sua negação será FF, VV. E para o Q, eu tenho aqui VF, VF, desse lado a negação é o contrário, FV, FV. Então, tenho aqui os dois elementos para fazer agora a operação de disjunção simples. Então, disjunção, F com F resulta em F, F com V resulta em V, V com F resulta em V, e V com V também resulta em V. Agora a gente pode comparar os dois resultados das duas tabelas verdade. Desse aqui nós temos F, VVV, e aqui F, VVV. Ou seja, as tabelas têm resultados idênticos, por isso a primeira lei de Morgan está comprovada. A segunda lei de Morgan, que aparece aqui como negação da disjunção, nós veremos aqui. Primeiro eu tenho a operação P, disjunção Q, P ou Q, depois a negação do resultado. Então aqui à esquerda tenho P e Q, VF, VF, VV, FF, vou fazer a operação de disjunção simples. V com V resulta em V, V com F, V também, F com V, V também, F com F, falso. Um único falso, né? Agora eu vou aplicar a negação. Então, negação desse resultado aqui, onde era V, fica F. V, fica F. V, fica F. E onde era falso, fica verdadeiro. Ok? Esse é o resultado do lado esquerdo. Agora, do lado direito, negação de P, conjunção, negação de Q. Considerando, então, P e Q da forma como estão dispostos aqui, negação de P, se era VV, FF, vai ser FF, VV. E negação de Q, se era VF, VF, será o contrário, FV, FV. A partir disso, que são as negações individuais de P e Q, nós vamos usar essas duas proposições negadas para fazer a operação de conjunção. Então, conjunção a partir dos valores encontrados aqui. F com F resulta em F. F com V também, V com F também F, e só muda para verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Agora comparamos as colunas da direita das duas tabelas verdade. Nessa aqui nós temos FF, FV, e nesta FF, FV, ou seja, são idênticas, portanto, equivalentes. Okay? Então, assim nós demonstramos as duas leis de Morgan, tá? Conforme nós vimos aqui no finalzinho do vídeo anterior, do vídeo da parte 1. Tá? Então, mostramos aqui a negação da conjunção e a negação da disjunção. Para nós continuarmos, agora vamos para a quarta lei, chamada leis, na verdade é um conjunto, leis idempotentes. Né? Aqui nós mostramos que P, conjunção próprio P,
é equivalente a P. Ou seja, se eu fizer a conjunção de uma proposição com ela mesma, o resultado é a própria proposição original. Então temos aqui P, VF. Quando eu vou fazer a operação de P com P, é só repetir aqui, né? V com V, na conjunção dá verdadeiro. F com F dá falso. E desse lado aqui, apenas para comparar o próprio P, né? V e F, então tá lá. Conjunção de P com o próprio P é VF, que é igual ao próprio P. Ok? E a operação de disjunção é também a mesma coisa. Se eu pegar uma proposição P e fizer a disjunção com ela mesma, o resultado é a própria proposição. Então tá lá, P, V e F, fazendo aqui a operação de disjunção V com V, resulta em verdadeiro. F com F resulta em falso, igual à própria proposição. Né? Isso teria uma analogia com a aritmética, quando nós pegamos um numeral, por exemplo, um número inteiro e multiplicamos por 1. Então, o número, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Né? Uma outra maneira seria quando nós dividimos o número por 1. Então, também continua sendo o próprio número. Ok? Então, essas são maneiras de a gente entender essas duas operações. Quando a gente vir uma operação de conjunção ou de disjunção e repete-se a proposição, a gente nem precisa pensar. A gente já aprendeu essa regra, a gente já sabe que o resultado é a própria proposição, ou seja, não há alteração quando nós fazemos isso. Particularmente em TI, quando nós usamos esse tipo de análise, nós podemos entender que se nós temos um circuito digital, por exemplo, ou uma lógica de decisão, uma lógica condicional, que nós temos dentro de um algoritmo, nós podemos ter situação em que uma mesma condição aparece como uma alimentação em circuitos diferentes. Então, ela chega por circuitos diferentes no mesmo ponto. E nesse ponto, ela vai ser unida, né, ou vai haver uma conexão de circuitos por meio de uma operação de ou, que é a disjunção, ou por meio de uma operação de conjunção, uma operação AND, né, uma operação E. Então, nos dois casos, seja qual for a porta E ou a porta OU, o resultado é o próprio sinal que está chegando nas duas entradas, ok? Então não se altera o sinal lógico que está chegando. Então isso pode ser uma lei simples, mas pode ser bastante útil no momento de desenhar um circuito ou mesmo de estabelecer um algoritmo que tenha então duas entradas diferentes por condições diferentes. O algoritmo vai fazendo a sua interpretação e chega num determinado ponto, nós temos que comparar por uma operação de ou de E, valores que são idênticos, né? Ou seja, nós não sabemos que o valor está lá, mas se ele for um valor lógico V de um lado e V do outro, o resultado será V. Se for F de um lado e F do outro, o resultado será F. Então isso pode ser bastante útil para as nossas análises, ok? Continuando então as leis, nós vamos para a quinta. São chamadas agora leis complementares, né? Elas utilizam a tautologia e a contradição. Né? Então, vou fazer operações que vão trabalhar junto com proposições simples, mas agora estou fazendo a proposição simples e estou observando se ele resulta numa tautologia ou numa contradição. Ok? Então, tenho aqui P, disjunção, negação de P. Então, vou fazer o quê? Vou observar aqui o P, V e F, a sua negação FV, vou uni-los pelo conectivo de disjunção. F com V dá F, V com F dá V, F com V dá V, ou seja, dá V nos dois casos. Isso, então, é uma tautologia. Mais uma vez, lembrando, se nós utilizarmos isso na lógica, nós podemos perceber que
não importa qual o valor de P que esteja entrando aqui, se a operação a ser realizada é uma disjunção com a sua negação, o resultado será sempre verdadeiro. Olha que interessante, se a gente utilizar isso numa argumentação, eu pego uma proposição, pego a negação dessa proposição, uno as duas por uma operação de disjunção, ou seja, em português, um conectivo ou, e isso vira sempre verdade. Ainda que elas sejam falsas, nesse caso, vira sempre uma verdade. Interessante, né? Da mesma maneira, eu posso querer o inverso disso. Posso querer que resulte numa contradição. Então, nós podemos fazer a proposição P com a operação de conjunção com a negação de P. Então, vejamos. P aqui, VF, a sua negação FV, unidos os dois por uma operação de conjunção, nós teremos V com F, dá F, F com V, dá F. Ou seja, não importa qual o valor de P, o resultado é sempre falso. Então, se eu quiser montar uma argumentação que diga que tal coisa não é verdadeira, e aí não importa se ela é verdadeira ou falsa, eu quero provar, a minha intenção é provar que aquilo é falso. Eu posso falar essa proposição e a negação dessa proposição. E aí o resultado disso sempre será falso, ok? Mais um avanço aqui nas nossas leis de equivalência. Agora vamos para as leis de identidade. E agora sim nós vamos trabalhar com as contradições e com as tautologias como elementos da nossa tabela verdade. Então aqui eu tenho operação de disjunção entre uma proposição P e uma contradição. Então a contradição é aquela que sempre é falso. E P vai ter que ser V e F, unido pelo conectivo de disjunção. Então coloco aqui o P, VF, a contradição FF, e vou unir os dois. V com F resulta em V, F com F resulta em F. E a lei está dizendo o quê? Que ela é igual a P. Então, coloco o P novamente aqui, VF, e comparo VV, FF. Realmente, essa lei de identidade está valendo. Então, se eu tiver uma proposição P e fizer uma disjunção com uma contradição, o resultado é a própria proposição P. Olha que interessante, eu vou fazer uma disjunção com uma coisa que é sempre falsa e vou ter como resultado o próprio P. Isso pode ser bastante interessante numa argumentação, ok? Nós temos 3 casos ainda para ver aqui. Nós vamos cortar mais uma vez esse vídeo aqui e em seguida a gente volta com o próximo, a parte 3 do nosso material de hoje. Até já, pessoal!